abrindo o trabalho para o estudo do Evangelho. Pedimos para a equipe da limpeza, da energização, para o ambiente de nossos lares. Pedimos para a equipe da fluidificação das águas, que venha fluidificar a água que está nas mesas e nas caixas d'água de todos os lares. E pedimos, Jesus amado, que conceda para nós a equipe da segurança para o nosso dia a dia, quando estivermos transitando nas vias públicas, e nos proteja quanto à maldade do mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo, sagrado, puríssimo nome. Venha a vossa paz de amor e luz ao nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como se faz em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, para o sustento do nosso corpo físico, para o espírito a verdade, a luz, a libertação. Perdoai-nos as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar aquele que não tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair nas malhas das tentações, e livrai-nos de todo o mal, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Que assim seja, que assim aconteça. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim está aberto o trabalho do dia de hoje. E vamos oferecer o trabalho de hoje para toda a humanidade, para que, se for possível, aqueles que ainda não acordaram, que possam acordar para o mundo da paz. Então, estamos oferecendo esse trabalho do dia de hoje. Quem é que vai ler o Evangelho? Oi, Miocho. Novamente, boa noite. Posso? Pai. Boa noite, dona Regina. Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. O capítulo de hoje é o 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Instruções dos Espíritos dos Falsos Profetas. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então não vedes quando a folha da figueira começa a embranquecer. Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração. E o Cristo não vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos. Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má. Mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. E assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem, no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações. E se, confirmando as palavras, lhe juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. Não, não. O Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre, a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração. Acima de tudo mais, os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos. Serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugir dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai, avançai sempre, sem nenhum temor,
e afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova, se vossos corações se deixarem levar por esta suave doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Ótimo. Então, vamos pedir agora um comentário que o nosso irmão Gutierrez possa fazer para todos nós. Em nome de Jesus, está aberta a oportunidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Porque eles querem nos dizer que muitas vezes nós nos influenciamos pelas belas palavras dos pastores, enfim, de todo aquele que quer falar em nome de Jesus. Então precisamos analisar o que ele diz, se ele faz aquilo que diz. Porque muitas vezes falar é simples, mas praticar aquelas mesmas palavras, muitas vezes eles não fazem. E esses são os falsos cristos que ele quis dizer para nós. Então precisamos sempre estar atentos e vigilantes, não se empolgar com as criaturas que falam muito e falam muito bonito, com belas palavras. Isso não quer dizer nada. Precisamos ver as ações das pessoas. Isso é o que mostra para nós quem é verdadeiro e quem é falso. Então, companheiros, estamos sempre sendo orientados pelas palavras do nosso Evangelho. Estarmos atentos e vigilantes, analisando as criaturas como são. Não o que dizem, mas sim o que fazem. E já estamos aptos a entender a situação como é. Se a criatura que está fazendo aquele lindo discurso, se ele tem feito alguma ação em favor daqueles que precisam, dos mais desfavorecidos, se ele faz alguma coisa. E se souber que ele só fala e não faz, esse não é um representante do nosso Mestre Jesus. Está simples para nós. Estamos aptos a entender o que ele quer dizer. Nós temos sempre que ver as preces e as ações, as palavras e os atos. Então, se estiverem unidas, esse sim pode ser um representante do nosso Mestre Jesus. E vocês, companheiros, sabem disso. Hoje já sabemos, não todos. Procurar ver e entender, analisar a pessoa, a maneira que age com os outros, como trata as pessoas, principalmente as mais simples, porque tratar aquelas pessoas importantes é uma coisa, mas tratar aqueles mais humildes, se é com consideração, com carinho, com afeto, que tratam as criaturas. Isso nós podemos já saber e descartar e seguir, sempre seguindo as palavras do Evangelho de Jesus.
Mas alguém quer perguntar alguma coisa, tem a liberdade de perguntar. Ninguém? Então, se ninguém quer perguntar, pergunto eu, né? Hoje eu falei que o Guilherme, a primeira coisa que falou, vai ter reunião hoje, né? Fala para o Gutierrez e ele se tem alguma coisa para falar para mim. Fala para ele mesmo estar presente na reunião e ele mesmo se reportar a nós. Entendi. Não é? Uhum. Mas sempre ele quer uma palavrinha, né? Um afago na cabecinha. Deixa eu falar só uma coisinha, Miocho, por favor. Oi. Seu Gutierrez, Sim. de novo, este sábado, eu aplicando o passe lá, e eu senti o senhor e o seu Justino ali perto de mim, mandando muita luz nas pessoas, e sentou uma pessoa com sequela de AVC, então fui no lado e tal, outra com problema nas pernas, aí o senhor falava assim, marrom para baixo, vermelho para cima, e eu fui falando. E aí você vai falar, nossa, seu passe não é meu, é do Gutierrez. Então, só agradecendo também essa força, né? Estamos juntos, companheiro, e te acompanhamos sempre que possível nos seus trabalhos e todos que podemos socorrer, dar sustentação aos trabalhos. Eu agradeço muito. Não mereço tanto, mas agradeço. Merece a sua dedicação, a sua consideração e o seu esforço de ajudar as criaturas. Merece. Estamos contigo. Obrigado. Posso fazer uma... Vai. Boa noite, seu Gutierrez. Boa noite. Obrigada por tudo. O Tonton, ele está passando por uma fase. Na semana passada, ele teve muita dificuldade para dormir. Primeiro ele falou que estava com dor de cabeça, depois ele teve um pouquinho de quadros respiratórios e tal. Eu levei ele para fazer os exames, para tudo, ele não tinha nada. E ele está com muita dificuldade de se adaptar na escola, ele entrou literalmente na fase da adolescência, né? E eu tenho conversado muito com ele, hoje mesmo fiquei conversando com ele sobre a quaresma, sobre Jesus, para ele rezar, para ele, né, as coisas que eram importantes e tal, mas eu sinto que ele está passando por uma tormenta, e ele tem acordado muito no meio da noite, daí ele fica meio perambulando, ele vem para o meu quarto, ele desce, ele faz coisas, e aí eu queria saber se o senhor pode me dar uma orientação para eu ajudar ele. Minha filha, isso está na idade dele, né? Que ele está transpondo para outro ciclo. Uhum. Você mesma pode conversar com ele com muita calma, com muita tranquilidade, porque queremos sempre explicar, ensinar e fazer com que entendam, com calma. E você pode, antes dele dormir, você faz a sua prece para os seus protetores, anjo de guarda, não sei como você... Ele sabe fazer o santo anjo. Isso. Aí você pode aplicar um passe nele. Fala, então vamos juntos fazer a prece tanto do Divino Mestre Salvador, você e ele em voz alta, com calma, e depois você pode aplicar um passe nele. Fala, mamãe vai aplicar um passe em você. Eleva os seus braços, falando, baixinho, com muita calma, pedindo proteção. Você pode se reportar a quem o seu coraçãozinho pedir, chama, que você será atendida, e aplica um passe. Erguer os braços para pegar a energia, você fala para ele. Uhum. Coloca na cabecinha dele, dizendo, estou pondo no seu coronário a energia que você precisa. Uhum. Passa pelo corpinho todo, movimentos, sempre 3 movimentos.
e depois não precisa ser um passe exatamente como se dá nos adultos. Basta passar bem lento e diz a ele para ficar mentalizando Jesus, e depois você coloca a mãozinha no coronário e fala: agora você vai dormir bem, sossegado, seu anjo está aqui perto de você, durma tranquilo. Faça isso, companheira. Vou fazer. E sabe que ele pede o passe? Ele me pediu já, porque uma vez, um tempo atrás, eu fiz, acho que vocês me falaram para fazer e eu fiz. Aí, de vez em quando, ele está lá deitado, ele fala: ai, faz aquele negócio assim, faz assim, ele faz assim. Isso. Aí eu fico meio insegura, às vezes, de fazer, porque eu acho que eu, né, não, talvez não esteja tão preparada, mas vou fazer uma oração, então, vou fazer dessa forma. Faça isso, está preparada, com seu amor de mãe, com a sua dedicação aos trabalhos fraternos, seguidora do Evangelho de Jesus, está apta. Ergue os seus braços falando, mas uma voz bem tranquila, bem sossegada, passando por ele. E esse movimento de você passar por ele, ele vai sentir tranquilidade. Faça isso pelo menos 7 dias seguidos. Você vai ver que ele vai dormir melhor. Muito obrigada, seu Gutierrez. Pode falar para ele que você conversou comigo e eu pedi que você fizesse isso. Na hora que você estiver fazendo, estaremos te acompanhando. Ah, muito obrigada, viu? Beijão. Gutierrez, deixa eu aproveitar isso também agora que ela disse. O meu neto Arthur, 12 anos, né? O Arthur? É, o meu Arthur, né? O neto nosso. E vocês já ajudaram inúmeras vezes. Uma psicóloga que a Carolina vai, ela trabalha também em médium, e ela falou que falaram para levar o Arthur, tem um centro, inclusive em frente à casa da minha filha, no apartamento, que tem um senhor lá, e ela precisava conversar, porque aparentemente o Arthur está querendo começar a ter um envolvimento mediúnico, e que ainda não está na hora tal. Então, ela foi, conversou, aí o nosso irmão lá pediu para ela começar a fazer um curso, mas não sei se é o Evangelho ou o Livro dos Espíritos na casa. E o Arthur, 4 quartas-feiras, porque ele estava seguindo aqui com a gente. Mas é agora nesse mesmo horário. Ele é para ele ir, ver lá, não sei como é que é, ser palestra para jovens, e ele tomar o passe lá. E depois dessas 4 quarta-feiras, eles fazerem uma nova avaliação. Que pode ser que a mediunidade dele está começando a eclodir. E todo não é um momento, precisa... Não, né? Precisa fechar isso. Isso. Para não, porque pode perturbar. Isso. E não é o momento para isso. É porque ele pode ficar confuso, ver isso, eu estou vendo, eu não estou vendo, então... Você, a sua companheira, podem se unirem e fazer o passe para ele, se quiserem, ou levar para tomar o passe, desde que seja aula para as crianças, isso. Não um trabalho de adulto, para não desencadear a mediunidade dele. Todo domingo ele vai no curso das crianças, da idade dele, a turma, ele gosta e tal, né? E aí ele vai lá, eu não sei como é que é, se tem alguma palestra e tal, mas ele já recebe o passe, aí ele já volta para casa, só atravessa a rua, e ela fica no curso. E a mediunidade também, toda trabalhada, né? Então, mas graças a Deus tá. Vamos ver o que vai acontecer. E você mesmo pode aplicar o passe, você e a sua companheira, falando com tranquilidade, para ele só fazer prece para Jesus, para o anjinho de guarda, e não deixa falar nada de espiritualidade para ele, de espiritismo. E isso que ela falou, a Débora, a mesma coisa. Quando ele chega para a mãe, vamos lá que eu quero que o vô faz aquele negócio com as mãos. Isso. Aí ele vem, senta, fala, pensa em Jesus, respeita devagarzinho, copinho de água. Agora, eu nunca fiz aquele que a gente faz aqui no final para a água, né? Mas acho que isso. Faça o Divino Irmão. Ele falando junto. Isso. E sempre falando,
Porque quando dava um passe para as crianças lá do cantinho, um dia me falou: tia, quando vocês vão lá, fizeram um grupinho e davam passe para ele, mas sem falar. E aí ele falou: quando vocês vão lá espantar os mosquitos, assim, porque ele achava que aquele gesto era para espantar mosquito. Então tem que falar. Então, que Jesus te proteja, te livre de todos os perigos. Você vai falando. Tirar tudo de mal que possa acontecer, muita paz para você. Falar, porque só o gesto para eles não captam isso. E quando a gente fala, eles fecham os olhinhos por conta própria. E quando está dando o passe só falando, só os gestos, eles não sentem que é o passe. Lá no rancho, Gutierrez, eu e o Miotti, a gente era aluno lá, né? O seu Justino mandava a gente ir contando. 1, 2, 3, lembra, Miotti? Até 7, e vai, 18. E é assim que eu faço até hoje. Mas pode substituir os números por boas palavras, não é? Tá ótimo. Obrigado. Paz, tranquilidade. Você pode trocar os números, não há necessidade de ser número. Aquilo era para não se perder, porque muitos diziam, nem sei se eu já fiz uma vez ou duas ou três. Então vai contando e aumentando. Era muita gente, o lugar era pequenininho, né? Então... É verdade. Mas as palavras você vai escolher, você e a sua companheira, ele está protegido, e ele vai sentir isso. Eles precisam de ouvir por hora. Tá certo. Deus abençoe de novo. Muito obrigado. Jesus abençoe todos vocês. Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não tem mais ninguém? Isso que você está falando, que deve falar tranquilidade, proteção, igual está dando passo em criança, é que eles vão assimilando. Sim. E eles vão aprendendo que precisa ter tranquilidade, amor, essas coisas. Então, no passe já está ajudando e está ensinando. As palavras são importantes nesse momento, para o Tonton, para o Arthur. É o momento certo deles ouvirem as palavras. O anjo da guarda está aqui te protegendo, vai te acompanhar, você vai dormir tranquilo, ele vai ver. Vocês passam, e vocês que têm o amor de vocês, de pai, de avô, de mãe, junta. Então flui uma energia positiva para as crianças. Ajuda muito. Aconteceu comigo lá no Lar de Meimei, num domingo. A Andréa Luiza levou umas amigas, umas colegas, professoras, e a filhinha, eles estavam passando um momento muito difícil. Então, a mãe falou, vai lá que o tio Mioshi vai te dar um passe. E ela cismou que ela queria que eu desse o passe. Aí o Mioshi falou, então dá você. Fui dar o passe e ela falou, agora me abençoa. E eu pedi para o Gutierrez, falei, por favor, Gutierrez, aplica o passe nela. Ele disse, não, Pingalinha, você pode abençoar. Então, aquele que fizer com amor, pode fazer. Não importa se sabe o passe em si. O querer ajudar, a boa vontade, um tom de voz tranquilizante e palavras boas, todos aceitam. E faz bem para as crianças. Tá bom? Agora, deixa eu só falar uma coisa. Do Alessio, o caso do Arthur, da mediunidade. Alessio, o ideal, isso é minha opinião, travar essa mediunidade mais para frente.
Sim, com Por certeza. quê? Para ele não ter choque psicológico. Uhum. Então, o ideal é travar até em torno de 15 anos, mais ou menos. Porque aí é um período que ainda você tem tempo para ir esclarecendo e não confundir a parte mental dele. E ele não perder a energia dele, Isso. porque não sabe dividir. Deu para entender isso? O problema, meu, sabe, ele está passando por esse choque emocional muito grande que agora o lar desfez de vez e tal. Então, ele está, né? E a gente ajuda, os outros avós, graças a Deus, também ajudam, acolhe e tal. Mas, você sabe, é um impacto Tem que muito falar. grande, né? Mas eu estou aqui, o vovô está aqui, a vovó está aqui, a tia está aqui, nós estamos com você, estamos sempre com você, É isso. sempre falando, falando, falando. Conta comigo, o que você precisar, falando sempre. Tá ótimo. Obrigado, viu? O ideal é travar, viu, Alessio? Tá? Para lembrar de Kardec, né? Kardec usou aquelas meninas, né? Elas tinham 14, 15 anos. As duas irmãs. Isso, de 15 anos, certo? Isso. Mas foi checado a mediunidade das meninas e as mensagens. Uma vez analisado, então aí o Kardec continuou usando. As irmãs Fox, né? Já era uma mediunidade alinhada. No caso dele, do Arthur, pode ser que ele consiga alinhar, mas dando tempo. Alinhar a mediunidade para o ideal. Mas também pode deixar confuso. Né? Mas Tá certo. normalmente isso cria confusão. Tá certo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Tá bom. Jesus abençoe todos. Agora, então, vamos. Cadê o livro dos Espíritos? Você quer subir para descansar? Pode. A Regina vai se retirar, tá? A Eugênia está melhor? Tô sim, Regina, obrigada, viu? Bom, Um beijo grande. Outro para você. então, vamos lá, Eugênia. Boa noite a todos. Vamos lá, o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Vocês estão me ouvindo? Tá? Então tá bom. O tópico, gente, é influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Pergunta é a 466. Por que Deus permite que alguns espíritos nos induzam ao mal? Por que Deus permite que alguns espíritos nos induzam ao mal? Alguém quer responder? Pode responder. Ninguém vai responder? Ou eu falando. Boa noite. Quer falar, Oswaldo? Faz favor, então. Não. Quer Já falar? falei muito pro meu tamanho hoje. Não, a minha opinião é a seguinte: como nós temos o nosso livre-arbítrio, e se dentro desse livre-arbítrio a gente entra em sintonia com esses maus espíritos, eles podem nos influenciar, sim. Mas é uma questão nossa, do ser humano. Eu ia falar a mesma coisa, que eu acho que é uma questão nossa, que não é Deus, né? Que ele permite porque ele deixa a gente escolher, né? Na verdade, é a gente que permite que esses espíritos cheguem perto e façam, né, o que tem, as coisas ruins. Vai, Alessio. É isso mesmo que o Oswaldo falou, que eu ia falar, né? Deus, ele está ali mostrando tudo, te dá o livre-arbítrio. Agora, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Uhum. Se você quer ir pela porta larga, mais fácil, lá na frente, né? Então não é que Deus deixou. Você escolheu. Você abre a porta da sua casa para quem você quer, né? Então é isso que o Oswaldo falou, a Débora, eu acho que é por aí também. Milton.
Uhum. 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 Marcos. Eu acho, para mim, tudo que todo mundo falou aí está correto. Eu só complementando, a gente tem que conhecer o mal para poder saber o que é o bem. Então, dentro do livre-arbítrio da gente, a gente é que permite que esses pensamentos ruins, essas energias ruins, atuem, principalmente a gente que tem uma mediunidade mais aflorada. Então, a gente tem que se doutrinar e tomar muito cuidado com os nossos pensamentos para a gente não ser usado pelo lado ruim. Mas tudo é um aprendizado. Viemos vamos falar assim, do não menos bom para sermos melhores. Certo. Andreinha, tá aí? Não? Concordo com o Marcos, seu Biorch. Tá. Mas quem quer falar? Ninguém mais? Porque essa pergunta é interessante, né? Porque Deus permite. Sabe por que é que Deus permite? Porque Ele deu o livre-arbítrio. Entendeu? E dentro do livre-arbítrio tem a permissão, né? Da escolha do negativo e do positivo, da esquerda ou da direita. Claro isso? Está dando para entender? Então, é esse o ponto. Claro. Por isso que a pergunta está meio assim, distorcido, parece, né? Por que é que Deus permite? Não. Ele permite porque ele deu o livre-arbítrio. Pronto, está resolvido. Né? Claro? Vamos lá, a resposta. Porque Deus permite que alguns espíritos nos induzam ao mal. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens na prática do bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, sendo por isso que passas pelas provações do mal para alcançar o bem. A nossa missão consiste em colocar-te no bom caminho. Porém, quando sofres as más influências, é porque carregas contigo o desejo latente do mal. Os espíritos inferiores só podem ajudar-te na maldade quando percebem em ti a vontade de praticá-la. Por exemplo, se fores propenso ao homicídio, haverá espíritos que alimentarão em ti essa ideia, como outros se esforçarão em influenciar-te no bem. Estabelece-se assim o equilíbrio de tendências e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder ou não às influências contrárias que se exercem sobre nós. Todos entenderam, a resposta é longa. Mas se vamos pegar essas respostas todas, cuidado, e vamos fazer ele compacto. Se vocês diminuir todas essas palavras, vocês vão ver que a questão é do livre-arbítrio. Ou não? Estamos estudando. Eu não estou falando que está errado. Mas veja bem, nessa explicação que ele quis dizer, que é mais longa, se nós diminuir as palavras e só pegar as palavras mais necessárias nesse contexto todo, todos vão chegar à conclusão.
que é o livre-arbítrio. Concorda com isso? Também, quem não estiver concordando precisa contestar, né? Porque nós estamos aqui numa reunião para aprender. Nós não estamos querendo dizer eu sou sábio, o outro é mais sábio, o outro é menos sábio. Nós estamos fazendo a reunião para ir aprendendo a evolução do nosso espírito. Mas precisamos sempre aprendendo o andamento das coisas, porque senão nós não vamos evoluir o nosso espírito. O nosso espírito precisa adquirir conhecimento, precisa ganhar razão, precisa ganhar lógica, precisa ganhar intuição. Por isso que nós fazemos uma reunião e falamos, pergunta, vamos trocar de ideia, não é discutir, trocar ideia. Não, foi lido assim, assim, tal, e eu penso assado. Certo isso? Isso é um ponto muito importante, porque aí todos nós vamos adquirindo mais conhecimento. Claro isso? Ô, seu Miyoshi, então nesse caso aí, por exemplo, o exemplo que ele usa ali de um assassino, né? É um espírito que ele tem opção, né? O que o senhor está querendo dizer é isso, ele tá usando o livre-arbítrio ali para escolher continuar fazendo mal, né? Para escolher se deixar legal. Ele quer ser assassino, é a escolha dele. Ele Sim. tem esse direito. Sim. Você está entendendo? Aí você pega esse indivíduo que é assassino e você senta com ele. E você explica. É isso, isso, isso do lado do Criador. Aí ele vira e fala, não, agora eu vou passar para o outro lado. Certo? Então, é a escolha que ele vai fazer. Então, ele era malfeitor, agora ele quer ser o do bem. Está dando para entender? Sim. Ele faz a escolha. Sim. Certo? Isso. Aí ele pode também escolher, não, eu vou continuar nessa vida. Sim. Como teve já um exemplo real. Um senhor pegou um menino de 14 anos que ele levava droga. Ele percebeu e falou, olha, você vem trabalhar na minha oficina e você ganha por mês. Ele foi e trabalhou alguns dias. De repente, o menino desapareceu. Aí esse senhor um dia encontrou ele na rua. Mas você parou de trabalhar por quê? Sabe o que é? Aí que está o livre-arbítrio, certo? Ele pegou e falou, não, eu vou trabalhar com o senhor, vou ganhar no mês X. E eu, num dia, levando essas porcarias, eu ganho o que o senhor quer pagar no mês. Bem, então a escolha é dele. Agora, parece até um absurdo falar para um menino de 14 anos que ele precisa ter o livre-arbítrio. É o caso do Ronaldinho, do Cantinho, que foi o livre-arbítrio dele. Ele foi adotado uma vez e devolvido. Foi adotado de novo, foi devolvido. Na terceira vez que entrou para a adoção, a Regina pegou e falou para ele, Ronaldinho, esta é a sua última chance de você ter uma família. Você é que sabe, você é que escolhe. Se você for educado, comportado, respeitoso, a família vai querer. Se você não for nada disso, a família vai te devolver. Dito e feito. Ele não seguiu a linha, ele seguiu o outro lado. Pronto, a família devolveu. E aí quiseram devolver para o cantinho, nós não aceitamos. E aí foi para a fundação. Está dando para entender? Então você veja, até para uma criança de 14 anos, tem o livre-arbítrio. No dia que eu fiquei sabendo da escolha, e a espiritualidade me explicou que ele usa o livre-arbítrio até de 14 anos, até de 12, criança de 12. Veja bem. Claro isso? Então é muito importante saber, né? Porque nós achamos assim, o livre-arbítrio só pode usar depois dos 18. Não é, não. Pode usar sempre até um período menor.
Claro isso? Bom, todos entenderam, então, a resposta? Claro. Então, quem é que está aí agora? Márcio? Está o Márcio e está o Alessio, meu anjo. Então, vamos lá. E as psicógrafas todas. Tá. Uma coisa, grupo todo. Alertem os amigos. Procurem aprender os ensinamentos de Jesus. Finais dos tempos está aí na porta. Está na porta. Procure pegar o caminho da verdade, para depois não dizer que estão sofrendo na vida. Porque o materialista, ou aquele que está em cima do muro, que não quer saber nem de um lado nem do outro, na hora que entrar numa dificuldade real, vão revoltar contra o Criador e contra os ensinamentos de Jesus e vai entrar no desespero. E tem muitos acontecimentos, muitos. Não vamos pensar que a situação que nós estamos vivendo está aliviado. Não está aliviado. Por quê? Pela falha do próprio encarnado. Porque os encarnados não estão pensando que um pensamento negativo. Mas veja bem, com milhões de pensamentos negativos fazendo a soma do negativo. Então, o astral, ele está mais negativado em sistema atômico, porque a turma pensa que é só pensamento, não. O pensamento projeta no universo e na esfera terrestre o pensamento e ativa ele lá, esse lado atômico molecular. Então, o que é que as partículas elas condensam e fica pesado. Ele pesando no seu peso específico, ele está, vamos dizer, esmagando a humanidade. E aí, então, aquele pensamento mental, que é do idealista para o caminho do bem, que o número é muito pequeno, esse lado da direita não está conseguindo abrir espaço no astral. Então, a negatividade está só apertando mais. Agora, apertando, dificuldade vai existir. Então, não sei se vocês já ouviram, houve até tremor aqui no lado norte do Brasil. Nunca teve. Certo isso? Precisa aprender que tudo está em sistema de evolução e movimento. Não só da Terra que ele gira. Mas todo o sistema está em evolução. E cada planeta projeta a sua energia que carrega. Essa projeção de energia é que está positivando ou negativando cada planeta. Você veja bem, dentro do estudo astrológico e tal, era tantos planetas. Se não me engano, 9 e 10, né? A professora Andreinha, é 9 e 10. Saturno, Netuno, essas coisas. É? Não sei, senhor Mioshi. É, porque ele vai chegar no 12, que é a representação dos 12 apóstolos, que a ciência vai descobrir. Veja bem. E tudo isso está em movimento. Estando em movimento, cada planeta projeta uma energia. Isso daí foi dito também quando passou o cometa Halley. Certo isso? Esse cometa Halley passou e o lado científico falou, esse cometa carrega um fator energético de uma força de trilhões. E todo mundo ficou sabendo na Terra, naquela época, e ficaram apavorados. E teve muitas famílias, quando a notícia foi dada para a Terra, dentro da pesquisa científica, que ia ter terremoto, ia ter maremoto,
ia ter tudo de pesadíssimo. Pessoas que não tinham conhecimento começaram a suicidar, começaram a vender as coisas e entraram em desespero. Então, o que é que nós precisamos fazer? É entender o andamento da evolução do planeta Terra, que está no mundo de expiações e prova e que vai passar para o mundo da regeneração. Certo isso? Mas essa passagem para o mundo de expiações e prova, para a regeneração, vai precisar ter o expurgo do planeta. Esse expurgo é que está explicado a entrada de um planeta, certo? Veja bem, hein? Próximo, vai passar próximo à Terra. Só que precisa entender uma coisa. O volume material desse planeta intruso é do mesmo tamanho, mais ou menos, da Terra. Mais ou menos. Só que o sistema áurico, veja bem, o sistema áurico dele, certo? Em relação da Terra, ele é 32 vezes maior do que o da Terra. Por isso que os astrônomos, quando estão vendo esse planeta, eles acham, pelo padrão vibratório áurico, certo? Que ele é muito maior do que a Terra. E não é. A massa é a mesma, praticamente. Só que o fator vibratório da aura desse planeta é que é 32 mil vezes maior do que o da Terra. Por isso que quando ele passar próximo, essa energia agora vai cobrir a Terra e vai puxar quem é o negativo. Não vai pensar vocês que vai puxar quem está no positivo. Tudo porque é símile de energia. Então, essa aura vai cobrir a Terra, certo? E vai puxar tudo que é de negativo. Desencarnado e encarnado, hein? Não vão pensar, eu sou encarnado, não vai me puxar. Não, puxa. Porque é como se fosse um ímã. O ímã, vamos pôr um monte de prego e pegar um ímã e colocar. Vai puxar tudo. Agora, você imagina, não sei se já viram aquele negócio de puxar o carro nos depósitos de carro. É um ímã maior, né? Ele levanta o carro, né? Agora, você imagina um planeta que não vai puxar o encarnado, vai puxar para o mundo primitivo. Então, é muito importante, eu lamento dizer isso, quem está dormindo, quem não está acordado, poderá entrar nesse mundo desesperador. E é a hora que vai gritar, oh meu Deus, mas não vai conseguir nada porque ele não fez nada. Certo isso? Esse é o ponto importante. Veja bem, só para entendimento. Todo mundo vira e fala que o número da besta é 666, não é? Não é isso? Mas, na realidade, esse 666 é anos de séculos. Certo isso? Cada 666 que acontece a aproximação do planeta. Então, já estamos nessa faixa. Está dando para entender isso? E veja bem como são as coisas. Só para entender o que é a negatividade do 666. Se não me engano, o nome do Hitler, se pegar o nome dele e fizer uma soma, ele dá 6. Entendeu? Que corresponde justamente a esse número. E outros malfeitores, existe um estudo, que faz esse estudo e faz a soma. Não sei como é, não sei explicar. Mas a soma dá 66. Está dando para entender? Só para provar
para aqueles que acreditam, um pouquinho mais, que é o número da besta. Porque este planeta que vai passar, que carrega esse número, é para higienizar a Terra, que é o negativo. Então, é colocado mais ou menos dessa forma. Claro isso? Já falei muito, vamos passar para outra parte, tá bom? Então, vamos mentalizar Jesus, e é nessa hora, nesse momento, Jesus amado. Estamos pedindo a permissão para que nossos irmãos possam utilizar os médiuns da melhor forma possível. Em nome de Jesus, estão abertas as oportunidades. Pode falar, companheiro. Eu pensei que depois que eu partisse da vida, eu já poderia dar sequência em tudo aquilo que eu fazia, porque sempre me disseram que a vida continuava. E hoje eu vejo que ela continua. Uhum. Eu gostaria muito de continuar fazendo o que eu fazia. Eu sei que não existe trabalhos como eu fazia antes, igual, mas falaram que a gente pode trabalhar ajudando as pessoas. Uhum. Mas eu não sei se eu posso fazer isso agora, mas me falaram que eu posso dar sequência à minha vida que eu tinha. E qual a sequência da sua vida? Eu trabalhava muito, eu me ajudava também. Mas essa sequência que você está falando é ajudar o próximo. Isso. Quando você ajuda o próximo, você está amando o próximo. Se você está amando o próximo, está dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Viu? Está dando para entender isso? Sim. Então, você poderá continuar. Isso você querendo, auxiliando. Sim. Eu quero, tanto que eu me aproximei tentando ajudar essa pessoa, mas eu não sei se ele sentiu alguma coisa, mas acredito que sim. Achou estranho, mas é porque eu tentei fazer algo. Eu não sei se eu fiz o certo, e eu fiz isso, mas ele sentiu sim. Acho que a minha presença tentando ajudar ele. E foi só a tentativa mesmo, tentar ajudar. O ideal, companheiro, sabe o que é que precisa ser feito? Veja bem, primeiro, a boa vontade de você querer ajudar o próximo ou ajudar um amigo, ele tem valor. Mas precisa de ver também se realmente a sua energia está preparada para isso. Está dando para entender isso? Não estou te julgando, certo? Mas você precisa melhorar a sua energia para que quando você aproximar daquela pessoa que necessita de auxílio, ele precisa absorver a sua energia positivada. Eu não sei o que é isso. Então, o que é que já é uma grande coisa da forma que você está pensando hoje. Mas você vai acompanhar nossos amigos que estão do seu lado. Está vendo eles? Sim. Você acompanha eles vão te orientar, vão continuar o seu tratamento. E depois que você estiver em condições preparadas, é a hora de você ajudar o próximo. Deu para entender agora? Deu para entender. Então, o que o senhor quer dizer que eu tentei ajudar, a pessoa sentiu minha presença. Isso. Pode ser que ela
não tenha se sentido bem, é isso? Isso, por causa do fator vibratório de energia. Não estou te julgando, mas Sim. precisa, vamos dizer, melhorar o padrão vibratório que você carrega. E isso, então, você acompanha nossos irmãos, que eles vão orientar e vão também instruir você. E aí, depois, então, uma vez você corrigindo o seu padrão vibratório, você estará em condições de aproximar e ajudar o nosso próximo. Deu para entender agora? Deu para entender. Isso. Então, você A função é só essa mesmo, é ajudar, continuar. Isso, continua nesse caminho, que está correto, viu? Tá bom? Muito obrigado. Então, acompanhe nossos irmãos, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e que Jesus te abençoe. Obrigado. Próximo. Que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os corações e em todas as vossas mentes. Queridos irmãos, grandes explicações hoje. Apesar, querido Miyoshi, que muitos de nós já passamos por essa experiência. Na nossa antiga e querida capela, sim. muito que erramos, e de repente fomos guindados para este planeta. No início, muita dor, muita treva, muita dificuldade. Tudo que a gente tinha de tecnologia acabou. Tivemos que começar a dormir no chão, nas cavernas, brigar com os grandes animais, comer alimentos crus até que toda a evolução foi indo. E agora, muitos de nós estão chegando novamente na época da grande mudança, né? Energética, a expiação e prova para a regeneração. Então temos que fazer o possível para não repetir tudo de novo, repetir toda essa vivência ser jogada fora. E, infelizmente, a gente vê todo dia grandes gênios, grandes homens de ciência, indústrias, etc., e grandes inteligências utilizando para o mal, utilizando para destruir e não construir. E só nos resta orar por eles, porque, como foi lido no Livro dos Espíritos e bem explicado, eles optaram por continuar nesse caminho. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Isso. Infelizmente, vão começar novamente, e pior que já tem alguns irmãos, você sabe muito bem, eu acho, que já vai ser a terceira vez que vai cair para trás. Ah, mas Deus é ruim. Deus não retrograda ninguém. Não é Deus. É você. Com a sua falta de compaixão, a sua falta de caridade, sua falta de amor, sua falta de paciência, de transformar os seus pensamentos negativos, os seus instintos mais bravios, tomar devagarzinho, dia a dia, reunião a reunião, a trabalhar no centro, a trabalhar na caridade. É assim que a gente consegue extirpar os inúmeros desvios, os inúmeros câncer energéticos que a gente ainda, todos nós, trazemos dentro da gente. Então, mais do que nunca, meus queridos irmãos, como diz o nosso Gutierrez, estendam as mãos. Estendam as mãos, porque tem inúmeras correntes em volta de vocês para ajudá-los. Mas estendam as mãos, com o coração limpo, alegre, com a energia pronta para podermos receber. Porque muitas vezes nós estendemos as mãos a vocês, mas não há condição de ajuda. Por quê? Porque está fechado a entrada. Irmãos ainda no nível um pouco mais baixo estão ali ocupando o lugar que, teoricamente, nós poderíamos ocupar por opção de cada um de vós.
cada um de nós, né? Então, irmãos, muita luta contra as nossas imperfeições. Muita luta noite e dia, muita prece ao deitar, ao levantar, ao entrar, ao sair, agradecer uma coisa boa, pedir desculpa quando não acontece a coisa do jeito que eu queria, entender que às vezes o Pai está nos protegendo, nos dando livramento, porque se a gente fosse por aquele caminho, fatalmente a gente ia sucumbir de uma maneira mais ruim lá na frente. Sempre agradecer a Deus a todos os momentos, prece a todos os momentos, retire um cantinho, faça sua prece e volta, entendeu? E para a gente poder continuar nesse planeta merecendo a civilização no tempo de regeneração. E do que vocês estão vendo hoje, tudo que vocês já passaram e que ainda vão passar, vai ser uma alegria imensa, uma corrente energética de paz, de alegria e de respeito, meus irmãos. Que Jesus os abençoe, hoje e sempre, uma ótima semana, muita paz a todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, que Jesus te abençoe. Eugênio. Oi, vamos mentalizar uma grande queda d'água, fazendo a limpeza dos nossos lares, dos ambientes onde nós estamos, e depois a cúpula de luz e de proteção, e pedimos que todos façam em voz alta, ok? Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mensageiros celestes, dignos emissários de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai, nosso Criador nosso, fonte eterna de saúde, progresso, força, paz, amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar e vencer contra o vírus, suas variantes, outras doenças, acidentes, e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, obrigada, obrigada e obrigada. Então vamos tomar água fluidificada. Nessa água está o remédio necessário para cada um. Vamos lá, quem psicografou? Ninguém? Bom, se ninguém psicografou... Oi, meu Axel, só um minutinho que eu engasguei. Oi, seu Miyoshi. Oi. Vai. Carla, minha querida, é um prazer estar aqui e poder expressar o meu amor por você. Sim, fui eu quem te acordou aquele dia, mas infelizmente não consegui me aproximar como eu gostaria. Te amei tanto e continuo amando. Quero que me perdoe, peço que me perdoe, te imploro que me perdoe. Por favor, minha querida, a mágoa só nos faz mal, me perdoe. Só Próximo. isso. Oi, meu anjo, posso ir? Vai. Queridas e queridos da luz, saudações. Se um homicida decide não mais sê-lo, bastará apenas a vontade momentânea? Respondo-vos que não. Ao desistir deve estar convicto de quanto a atitude homicida é perniciosa e quantos laços energéticos desencadeia, que por vezes necessitam de muitas e muitas encarnações para serem resolvidos. E deve estar convicto, pois suas companhias espirituais, inimigos daqueles a quem executaria, seus próprios inimigos e espíritos outros, não desejam a interrupção.
e ficarão na tentativa de influenciá-lo a persistir no mal. O caminho das decisões de vencermos a nós mesmos é árduo. Troquem o homicida pelo comportamento egoísta, orgulhoso, estas duas grandes chagas da humanidade. Temos também o hábito de mal opinar, da maledicência, da avareza, e por aí já deixamos elementos para o vosso refletir e meditar, e agir sem mais tardar. Que Jesus os abençoe hoje e sempre, com os nossos respeitos e o nosso afeto renovado, orbe dos escritores do espaço e amigos do cantinho de Meimei. E em tempo, aos que interagem com jovens, lembrai-vos também que os exemplos, diários e familiares, são elementos poderosos da criação. Que Jesus os abençoe. Próximo. Eu, seu Miocha. Ó luz, o que falta para iluminar a mente dos encarnados? Com muita tristeza nos dá em ver o quanto de energia, de tempo que vocês perdem por não conhecer a luz do amor, do auxílio dos irmãos em sofrimento. Ó luz, auxilie a mente de todos. Fique com Deus, da luz do nosso Mestre Jesus. Obrigado. Próximo. Ninguém mais? Andreinha, não? Não, senhor Miocha. Então tá bom. Seu Miocha, Oi. eu queria pedir para o pessoal todo fazer uma... José, você fechou seu microfone. Ah, fechei sem querer. Começa de novo. Vou começar de novo. Eu queria pedir a todos uma energia positiva para minha sogra, que ela está com Covid, já está melhorando, mas eu gostaria de projetar nela bastante energia positiva para ela ficar boa logo. Uhum. Todo mundo mentaliza José e ela mentaliza a sogra e vamos enviar uma luz verde brilhante para ela. Já está recuperando, é mais um pouco, fica tudo no estado normal. Mas estamos enviando essa luz verde brilhante para a recuperação do corpo físico. Graças a Deus, graças a Jesus. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado. Mais alguém? Ninguém mais? Eu queria só fazer uma perguntinha para a Débora. Que idade tem o Tonton? Oi, o Tonton tem 14. Ah, tá. É seu filho, né? É meu filho, é o Antônio. Obrigado. Só pra saber. Obrigada a você. Bom, ninguém mais psicografou, né? Então, vamos ficar firme mais uma semana, acreditando em Deus, acreditando em Jesus, acreditando no seu anjo de guarda, nos seus guias espirituais, sempre agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus. Isso é um ponto importante, porque nós estamos agora tendo uma gratidão com o nosso Deus, nosso Pai Criador, de tudo e de todos. É a causa primeira de todas as coisas. É a inteligência das inteligências. Este é Deus, nosso Pai. Jesus é a estrela guia que nos comanda, nos orienta para que possamos realmente seguir sempre esta luminosa estrela guia Jesus. Obrigado. Até a quarta-feira que vem. Vão ficar todo mundo em paz, em nome de Deus. Pessoal, boa noite, boa noite. Boa noite, todo mundo. Fique Boa com noite. Deus, gente. Ótima semana. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite, obrigada.